Fala pessoal, iniciando aqui uma nova série para o canal, espero que dessa vez seja para ficar. E nesta série eu vou jogar aqui partidas rápidas de 10 minutos. Eu sei que vocês já estão acostumados com séries assim, né? Tem muita gente fazendo isso. Porém, o meu diferencial aqui é que nesta série de 10 minutos eu vou jogar somente contra peão-rei, somente a defesa francesa, né? Então, para que a gente treine essa abertura, para que eu tenha tempo aqui de explicar, né, todos os detalhes dessa variante, e naturalmente, quando eu jogar de brancas, eu vou jogar E3 aqui também, torcendo para que meu adversário jogue E5, para que a gente consiga aqui entrar também em estruturas de peões o mais parecido possível com a defesa francesa. Então, ao longo das partidas vocês vão ver como isso vai funcionar, mas a ideia é que a gente consiga ir progredindo, né, no ranking nacional, jogando só a defesa francesa. Essa que é a ideia. Nesse momento aqui você pode ver aqui do lado que o meu rate atual é 2082 de rápido, né? Eu confesso que eu jogo poucas partidas nesse ritmo, e agora a ideia é acelerar um pouco isso, né? Então nesse momento eu estou com 1502, não? Esse é o meu ranking nacional no momento, ou seja, essa informação é pouco relevante, mas é só para a gente ver aqui como que vai ser essa evolução e se eu vou conseguir ou não chegar aqui o mais perto possível, pelo menos de um top 100, top 50 do Brasil, né? Essa que é a meta inicial, e à medida que a série for se desenvolvendo, a gente pode colocar objetivos um pouco mais ambiciosos, né? Então aqui também você pode ver o número de empates, o número de derrotas e vitórias na série. Claro, ainda não jogamos nenhuma partida, então está tudo zerado aqui. E se você ver a partida aqui na defesa francesa ou em qualquer outra abertura e gostar das explicações, achar isso muito interessante, na descrição desse vídeo vai ter aqui o link com o meu curso sobre a defesa francesa, que é um curso com mais de 50 aulas, e esse é um curso bem interessante para você que viu o vídeo aqui no YouTube e achou que as explicações fizeram sentido, acha que você pode melhorar no xadrez jogando a defesa francesa. Então, sendo bem rápido aqui nessa parte, né, já para começar a partida, e vamos lá, né? Então, começando aqui, recados dados, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, todas essas coisas que vocês já estão bem acostumados. E agora vamos falar de fato do que importa, xadrez. Começamos aqui contra um jogador de 2085, um canadense, e ele me jogou peão-rei. Vou tomar uma aguinha aqui só. Vamos mandar a francesa. Já começamos com o pé direito aqui no vídeo, jogando contra um peão-rei, né? Conseguindo jogar a francesa. Então ele jogou D4, o lance mais natural, né? Porque tenta dominar o centro, abrir para os dois bispos jogar, enfim, um lance normal. Então D5 aqui, que também é um lance mais habitual. Cavalo C3, essa é a variante mais crítica. Lembrando que uma das opções aqui é jogar a Winauer com bispo B4, também é possível D por E4, mas eu vou optar pela variante clássica, cavalo F6, e agora bispo G5, uma variante também bem interessante, assim como E5, né? Só que a ideia de bispo G5 é que ele jogue E5, aproveitando aqui da cravada, né? Claro, isso é algo muito superficial, não é bem isso que o branco quer desenvolver as peças, tal, meter uma pressão no cavalo de F6, e aqui as pretas podem jogar várias coisas, inclusive bispo B4, porque E5 não estaria ganhando diretamente a peça, porque eu tenho um lance como H6, né? Então isso seria algo mais ou menos teórico, né? Então aqui eu vou optar por jogar uma variante que eu gosto, que é D por E4 mesmo. A tendência é que agora ele retome de cavalo, porque eu não posso tomar porque ele vai estar pegando a dama, né? Eu vou aprendendo aqui a lidar com o tempo, né, para não me apurar muito no tempo aqui durante as explicações. E, sem dúvidas, esse vai ser um desafio importante aqui da nossa série, né?
Então, vamos ver. Eu não sei por que ele está pensando tanto, porque esse é um lance assim bem natural, né? Cavalo por E4. Então, não sei que outra ideia ele está vendo. Sim, fez cavalo E4, agora bispo E7 é o lance. E aqui que está uma questão. Se ele tomar de cavalo por, eu tomo de bispo. Né? Mas se ele tomar de bispo primeiro, aí eu tomo de peão. Foi o que ele fez e agora eu tomo de peão, que é uma variante bem comum aqui, que tem como ideia colocar a torre na G, para depois colocar um bispo em B7, e essa torre e esse bispo fazem uma pressão na ala do rei, né? Outra ideia é jogar F5. Claro que as pretas aqui também querem jogar C5 quando possível. Eu acho que até o que eu vou fazer, porque esse lance C3 aqui me parece um lance um pouco fora do que pede a posição. Depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, mas para mim esse cavalo ele geralmente volta para C3, né? Então um peão dominar essa casa não me pareceu assim algo muito bom, porque agora eu posso jogar C5 aqui sem maiores medos de D5, né? Então é o que eu vou fazer, C5. Depois toda essa parte teórica, toda essa questão aí do porquê eu acho esse lance um pouco deslocado, eu vou explicar depois, né? Bispo D5, ok. Bispo D7, pode ser. Bispo D7, toma de cavalo, né? Parece ok tudo isso. Se jogar dama 4, eu posso simplesmente jogar A6. E aí toma. Sim, bispo D7, ok. Vamos ver aqui qual que é o plano. Eu não estou entendendo bem o que meu adversário está querendo de tudo isso. Qual é o argumento da posição dele. Né? Isso é algo que eu não estou conseguindo entender muito bem. Mas eu vou seguir tirando as peças aqui. Eventualmente, cavalo C6 pode ser um lance forte. Desenvolver as peças. Bispo por. Está caindo o G2, está atacando a dama. E eu também estou ameaçando alguma ideia com A6 e cavalo por D4. Né? Mas claro, isso é muito otimista. Imagino que ele vai fazer algum lance que evite tudo isso. Né? Mas vamos buscar uma forma de tirar essas peças. Cavalo F3 está bem. Por exemplo, A6, captura, ataco a dama, ataco o cavalo, mas não é tão claro isso, né? Tem o par de bispo, tudo, né? Quem sabe torre G8 primeiro? Peão por também é uma opção. Embora acho que cavalo por simplifica muito. Um lance como torre G8 ele já me impede de rocar pequeno, né? Mas rocar pequeno também geralmente não é assim uma opção muito natural para mim aqui. Então, bom. Toma, cheque, toma. Rei por. Chegaremos neste final. Hein? Torre G4. Bom, isso está bastante tenso, mas eu vou jogar o Torre G8 mesmo. É um lance que me agrada aqui. Torre G8, vamos ver. Também tem ideias de Torre G4 aqui, eventualmente, tentando se aproveitar de alguma cravada, né? Claro, isso é só como uma ideia, não que objetivamente isso... esse me surpreendeu. Esse me surpreendeu de verdade. Eu realmente não esperava esse lance. Isso não quer dizer que esse lance foi bom, mas realmente eu não esperava que ele fosse fazer esta jogada.
Bom, peão por peão, cavalo por. Trocaríamos tudo e poderia estar caindo um peão no final, né? Esse rei agora provavelmente vai ficar aqui em F8 mesmo, ou até em E8. Bom, A6. Vamos ver como é que ele movimenta essas peças aí. Eu realmente, esse lance que ele jogou, roque grande, me parece um lance estranho. Mas foi a escolha dele, né? Ele está ameaçando capturar e eventualmente quer tirar o cavalo para algum lugar. A questão é que se eu tomo ele torre G1, e aí ele está entrando aqui por baixo, né? Minha dama pode ter problemas. Por exemplo, torre torre G1, torre por G1, torre por G1 e está entrando em G8 aqui. Isso pode ser um pouco chato. Também está ameaçando tomar em C5 e pegar o cavalo, que também pode ser chato, né? Bom, dama C7. Vou jogar tranquilo aqui, tentando pegar um par de bispo aqui, mais para frente. Tudo bem, um cavalo E5 agora, talvez. Bom, aí teria que ver, porque seu roco grande está caindo F7. Não, isso não parece bom para ele. É, jogo passivo. Bom, e aqui eu termino meu desenvolvimento. Termino meu desenvolvimento e vamos lá, né? Agora, me parece cavalo E5 uma jogada incômoda. Bispo E4, ele tem essa defesa, assim. Vou jogar um bispo F6 aqui, mas aí ele pode tomar, né? Então isso deve ser bem ruim. Tá, esse peão por... Bom, estou entendendo muito bem. Rei B8. Rei B8, um lance que já se tira da coluna e eventualmente melhora um pouco aqui alguma coisa. Eu penso que eu estou um pouquinho melhor aqui por causa do par de bispos, esse tipo de coisa, né? Mas, enfim, isso não quer dizer que a partida esteja decidida. Longe disso. Longe disso. Tem uma pressão na coluna G, né? Foi aquela ideia que eu falei lá no início. Então, vejamos aqui o que ele poderia jogar. Cavalo E5, sim, essa é uma ideia para atacar o peão de F7. E contra isso, eu pensava em jogar bispo F6. Porque se ele toma, eu tomo de peão, e, enfim. Ataco o D4 e ataco o G2, né? É, parece uma ideia interessante. Vamos ver. F4, acho que eu simplesmente capturo em G2 mesmo. Cavalo F3, ele já estaria perdendo uma... Não, porque ainda tem esse, né? Cavalo D3 voltando, então eu não ganho material, embora tenha C4 depois, aí sim, aí eu ganho material. F4, não entendi bem o porquê desse lance. Eu achava que tá caindo em D4, né? É que aí cair em D4 ele vai tomar em C6. Eu tomo de dama, ele toma. E aí tá cravado aqui, cavalo B3 eventualmente. Pode ser que dê um contrajogo. Eu vou simplesmente jogar bispo por G2, que me parece algo assim mais simples e melhor. Agora, eventualmente, eu posso tomar em E5 ou talvez tomar em E4, D4 primeiro. Né? Realmente, aqui a posição... Temos um peão a mais, temos o par de bispo e meu adversário tem o quê? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Três minutos contra 5, claro, ele tem uma vantagem no tempo aqui, mas por enquanto nada grave.
Acho que D por C5 é uma opção. Apesar que eu vou tomar em E5 tudo aí, né? Eu tomo em E5. Aí ele joga um B4. Aí talvez tenha um torre por D2. Não, não tem. Porque tá caindo G8. Enfim. Rei A1, já prevendo aqui qualquer tipo de coisa, mas agora se eu tomar, tá caindo a dama, né? Se eu tomar, ele perde a dama, né? Então, fatalmente foi um equívoco do meu adversário. Aqui ele pensou que ia recuperar aqui, né? Mas bispo E4. Atacamos a dama. Se ele quiser trocar um par de torres aqui, tudo bem. E depois eu vou tomar em C3, eu vou tomar em E5. E se der tempo eu jogo um bispo C2 lá ainda atacando essas duas peças, troco tudo. Não vai dar para fazer tudo como eu queria, mas aqui eu penso que a partida está muito perto de acabar, né? Eu vou tomar o cavalo primeiro, que eu pensei que ele poderia ter um lance como torre por G8, e se eu tomar em C3, um torre D7. Não que isso seja relevante, sabe? Mas eu não quero dar nenhum tipo de contra-jogo aqui nesta posição. E agora caindo o peão de C3, realmente a posição dele é um desastre. É um desastre. Será que eu tomo lá primeiro? Acho que não, né? Porque ele toma de dama e eu não faço muita coisa. Vou tomar aqui. Lembrando que eu posso estar tomando em E5 também. Claro. Aí eu tomo aqui. Será que eu dou um dama cheque e rei A3, né? Bispo C2, torre. Bom, torre C8 acho que não é um problema jogar. Para só evitar um cavalo C5, um lance incômodo assim, né? E se torre C1, dama D8, né? Não tem nenhum problema. Você toma, eu tomo. E vamos jogar este final aqui com 3 peões a mais. Claro que exige alguns cuidados, né? Dama cheque, rei A7. Pode ser que ele venha tentar pegar este peão, mas eu disparo F. Também está caindo D5, né? Finalzinho técnico. Claro que com 1 minuto aqui as coisas começam a ficar um pouco tensas, mas nada preocupante por enquanto. Então, peão por, dama por, rei, e aí? Ameaça jogar um lance como B6. E, por mais que ele tome em A6, eu jogo o rei D7, come esse peão e aí acabou o contra-jogo, né? Acho que não é um problema jogar assim. Qualquer coisa que eu posso jogar esse. Ou se não, até primeiro. Bom, vamos jogar já antes que ele consiga defender esse peão com rei D4, rei 5, né? Vamos pegar esse peão o quanto antes. Agora eu vou precisar ficar um pouquinho mais em silêncio, porque o tempo está acabando. Isso é algo normal. Vamos ter que cuidar aqui para não pendurar nada. Então F4 rápido e depois E4. Depois E4. E agora tirar o bispo para longe e jogar E3 primeiro. Já ameaçando E2. E é isso, né? E3. Ameaço E2. E depois F3. E2. F3 no próximo.
E agora, bom, agora rei, né? E agora um bispo E4, cavalo E1, aqui, aqui, eu imagino. Bom, agora vamos, bom, ele ameaçou esse, né? Vamos jogar aqui. Realmente preciso dar uma acelerada. Preciso dar uma acelerada. Opa, cuidado. Esse eu acho que eu acertei. E agora E3 cheque e depois um bispo F3, talvez. Ou bispo F3. Não tem cheque, se toma eu tomo. E aqui eu acho que acabou mesmo, né? E tô ameaçando o bispo E2 ganhando. Tá afogado, cuidado, né? Tenho que tomar uns cuidados. Ah, aqui vai sair um tema interessante aqui. E agora aqui, ele aqui, aqui. E eu promovo dando mate. Muito bem. Então, essa foi a primeira partida. Muito interessante, por sinal. A gente pode até ver aqui a revisão, né, da partida. Posso até clicar aqui para ver como é que foi a precisão, né? Vamos ver aqui a análise. Então aqui diz que eu tive uma... Para quem gosta desses números, né? Aqui o chess.com está falando que eu tive 89,9% de acerto, enquanto o meu adversário teve 80,1%. Então, E4, E6, D4, D5, isso aqui, essa é uma linha aqui muito teórica, tudo aqui está dentro da normalidade. Esse C3 é um lance que, como o próprio chess.com aqui está dizendo que é um lance duvidoso, por quê? Porque o normal aqui é jogar cavalo F3 mesmo, e aí depois de F5 voltar para C3, porque uma das ideias que o branco tem aqui é que após C5 as brancas consigam jogar D5, né? Então isso é uma lógica. Tanto que aqui as pretas jogam A6, por exemplo, e depois tentam jogar um B5 e B4 para jogar C5 só depois que esse cavalo for expulso, se ele chegar a ser expulso, para que quando eu faça D5 as brancas não tenham D5 em boas condições, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, esse cavalo em C3, e tudo isso para quê? Para continuar dominando o centro, para continuar desenvolvendo bem as peças, né? Então, por isso que esse lance C3 é um lance assim que, apesar de ser natural, ele vai um pouco, é um lance deslocado do que a posição realmente pede, né? Que é o cavalo voltar para C3 mesmo, né? Então, e essa é uma das ideias do preto aqui nessa posição, né? Por que o preto toma de peão? Porque ele toma de peão falando assim, tudo bem, eu dobrei meus peões aqui, mas em contrapartida eu estou argumentando que esse cavalo em E4 não vai estar bem colocado, porque eu já vou expulsar ele logo em seguida e ele vai ter que voltar para C3. Então é como se esse lance cavalo por E4 tivesse sido uma perca de um tempo. Enquanto isso, o meu peão vindo para F5, ele abriu aqui uma coluna G para a torre, né? Então é mais ou menos por aí. Esses são os argumentos das pretas nesse tipo de posição. Bom, a partida jogou C3, então F5, cavalo D2, o cavalo aqui fica numa posição ruim, totalmente deslocado. C5, esse bispo B5 é um lance que eu também tenho lá minhas dúvidas, né? Não é um lance que eu acho que o bispo aqui poderia... Um lance mais normal aqui seria cavalo F3 mesmo, para depois definir um lugar mais apropriado para os bispos, né? Esse é um outro conceito muito importante do xadrez, né? De primeiro desenvolver as peças que realmente você sabe as casas que elas vão, e as peças mais flexíveis você deixa para um momento posterior, que é o caso desse bispo. Eu não tenho clareza se ele vai estar melhor em E2, em D3, ou em C4, ou em B5. À medida que o preto vai desenvolvendo, a gente vai entendendo isso, né? Mas o cavalo não, o cavalo provavelmente é em F3 mesmo. Então por isso que esse é um lance que faria mais sentido para mim, né? Mais bispo D7. Dama 4. Ele fala que interroga, né?
cavalo C6, um bom lance, cavalo F3, e aqui torre G8, né, que o chess.com até não aprova muito essa jogada, apesar dela ser natural, preferia A6 primeiro, né? Esse roque é um lance que eu não jogaria nunca, né? Esse lance roque aqui é um lance bem esquisito, né? Acho que aqui poderia ter outras formas de lidar com essa posição, né? Por exemplo, uma sugestão aqui é cavalo E5, eventualmente cavalo por E5, D por E5, enfim. O preto ainda segue com uma certa vantagem, torre por G2, né? Eu não entendo bem cavalo E5 aqui, por que ele sugere isso, né? Para mim é um pouco estranho também. Isso já mostra que a posição das brancas assim não é tão agradável, né? Mas enfim, de qualquer forma foi roque, e aí A6, um lance bom. Bispo por, e dama C2. Então aqui dama C7, não creio que capturar aqui realmente levava a torre de HG1. E aí eu não quis dar contra-jogo aqui embaixo, ainda que eu possa entrar em algumas coisas assim, na hora aqui me parecia que o branco poderia encontrar algum tema aqui, alguma coisa que me desse algum tipo de problema. Então eu quis já evitar, eu preferi tirar as peças aqui tranquilo, já tenho o par de bispo, né? Então vamos terminar o desenvolvimento. Torre G1, roque, o roque beleza também. E aqui foi onde a partida realmente começou a se definir. Por que ele queria que eu jogasse aqui bispo F6? Não, por quê? Ele queria que eu tomasse em G2. Poderia ser, mas eu não quis dar o peão de F7, né? Então, como seria isso? Bispo por, cavalo por. Bom, e torre C8? Poderia ser, mas na verdade, essas análises desse computador aqui não dá para se apegar muito nisso também, né? Então, vamos voltar aqui. Então, cavalo E5, bispo, F4, lance que ele não gostou, claro, porque pendura o peão. E aqui a gente chega nesse final aqui, onde ele não... Ele até se defendeu bem, eu acho. Acho que ele se defendeu bem, mas acabou aqui não tendo a menor chance prática, né? Agora é tudo muito fácil, né? A partida, eu creio que ela até teve um pouco de emoção por causa dos apuros de tempo, mas a verdade é que aqui a posição já está completamente perdida, né? E terminou de forma até bonita, né? Com esse teminha aqui, onde eu chego primeiro e dou checkmate. Então, esse foi o primeiro episódio. Espero que você tenha gostado da partida, tenha entendido um pouquinho mais essa variante, né? Que é uma variante muito interessante. E também do porquê C3 é um lance equivocado, né? Por que o cavalo aqui geralmente vem para C3 mesmo, né? E essa é a ideia da questão do C5, o branco quer jogar D5, né? E vou até falar um pouco mais sobre isso, mas por que esse C5, D5 ele é tão relevante, né? Porque o ponto é o seguinte, porque vai estar abrindo a posição e o rei ainda vai estar centralizado. Então só por esse conceito já é suficiente para que a gente entenda o motivo, né? Então, as pretas, quando elas jogam C5, elas não querem deixar com que as brancas joguem D5 em boas condições. Se não tiver jeito, o branco vai jogar D5, aí as pretas querem responder o D5 com E5. Essa que é a lógica aqui. Para quê? Para manter esse centro fechado, né? Então aqui nesse caso C5 já levaria D5, e isso não seria bom, porque as pretas não conseguem fechar o centro aqui com E5 porque perde o peão. Então aqui C5 é um lance que não dá para jogar, então o lance aqui seria A6, né? E poderia seguir, por exemplo, uma ideia aqui, poderia ser dama D2, por exemplo, que é um lance mais ou menos jogado, e aqui, por exemplo, B5, né?
Esse é um caminho normal, né? Por exemplo, roque, e aí dama D6, por exemplo. A teoria vai longe aqui, a teoria, na verdade, né? Mas o ponto é que o mais importante é que você tem esse tema, porque C5 parece um lance natural nessa posição, porém ele é um lance que tem que ser jogado na hora certa. As pretas precisam entender que elas não podem levar D5 aqui em boas condições para o branco, né? Então essa é a dificuldade e essa é a grande questão da partida. Então, mas claro, o meu adversário que não conhecia nada disso já foi por outro caminho, e aí eu joguei o C5 rápido aqui em boas condições, né? E a partida já tomou outro rumo aqui, né? E me deu o par de bispos, e aí realmente o peão de G2 caiu, e aí com o par de bispo, o peão a mais, a gente conquistou aqui uma vitória até certo ponto indiscutível. Então, começamos aqui com o pé direito, primeira vitória, já vou atualizar aqui, nosso rating foi para 2.090, já devo ter ganho aqui umas 100 posições no ranking, e nos vemos no próximo episódio.